os golpes cada dia mais avançados, né, cara? Coisas aí que você vê, tem até um vídeo que eu gravei, tá no Instagram, e esse vídeo gerou bastante audiência e polêmica, que foi um golpe que foi revelado no Fantástico, foi descoberto pela polícia de São Paulo, e você percebe que a criatividade é enorme. Então a pessoa, ela recebia flores, ia uma pessoa entregar um buquê de flores e dizia: olha, hoje aqui um admirador secreto mandou essas flores para você. E às vezes até, principalmente no dia do aniversário, essa pessoa mandou as flores para você. E eu preciso que você segure essas flores e tire uma selfie segurando essas flores aqui para poder a pessoa saber que você recebeu essas flores e fazer o pagamento lá para a gente. E a pessoa não sabia. Na verdade, aquelas flores, aquela foto, tudo aquilo era usado por uma quadrilha para poder fazer a ativação de um financiamento de automóveis. E tudo isso, a quadrilha, que também era dona de uma loja de carros, e as pessoas não sabiam. Quando eu descobri, tinha um carro financiado no nome dela. A maioria desses golpes estão vinculados sempre à instituição financeira? A maioria para instituições financeiras. O advento das contas aí digitais, dos bancos, das transações virtuais, do Pix, dos contratos digitais. Então, você hoje consegue contratar muitas coisas sem assinar nenhum papel. E isso abre margem para todos os tipos de fraude possíveis e imagináveis. Hoje, aqueles call center para aposentado, né? E outro caso clássico, call center para aposentado. Às vezes a pessoa acabou de dar entrada na aposentadoria, já estão ligando oferecendo um empréstimo consignado. E às vezes a pessoa nem contrata nenhum empréstimo consignado e acaba tendo aquele empréstimo consignado ali vinculado ao nome dela. O senhor que está no ramo já há algum tempo, com sua experiência, tem alguns, para quem está nos assistindo, tem alguns tipos de clássicos dos golpes? O clássico dos golpes é o Pix. É aquele golpe em que a pessoa ativa uma conta no WhatsApp com a foto de alguém e diz: olha, geralmente para um parente ou um amigo, mãe, já tentaram fazer isso para cima da minha mãe. Olha, mãe, esse aqui é meu celular quebrou, eu tive que ativar um novo WhatsApp. Esse aqui é o meu número, salva aí agora. E aí a pessoa começa a conversar, salva e dali a pouco pede um Pix. Estou com meu carro quebrado na estrada, estou tentando pagar uma conta e não consigo, tentei fazer uma transferência agora e não foi. E geralmente o enredo da história é o mesmo enredo da história. E aí, por conta disso, as pessoas vão lá e acham que realmente estão falando com aquela pessoa, fazem a transferência. Esse aí é um dos mais comuns que tem. E, claro, o sequestro do Instagram também. Aquele que a pessoa vai lá, divulga vários produtos, sequestra o Instagram de alguém, geralmente alguém que tem muitos seguidores, e diz: olha, estou me mudando, ou estou ajudando um amigo ou amiga que está se mudando e ele está tentando vender isso aqui com urgência. Aí pega lá uma televisão e anuncia pela metade do preço, pega um... Já vi tudo, câmera de fotográfica, uma câmera que custa, sei lá, 10 mil reais, a pessoa vendendo por R$1.000. E aí a pessoa acha realmente que está levando uma vantagem e na verdade está caindo em um golpe. Mas sempre também está por trás a questão de quem fala. É um golpe remodelado, no caso. Exatamente. Sempre tem alguém bom por trás da ligação que faz esse contato, né? Um golpe que agora está muito em alta. Já tentaram fazer isso, me ligar várias vezes. Ligam para você dizendo que tem uma compra pendente, que foi feito um Pix e que você precisa confirmar se você fez ou não aquele Pix. E a pessoa, obviamente, não fez o Pix, o que é que ela quer fazer? Ela quer cancelar. Então, se te ligarem dizendo: recebi aqui uma ordem de Pix, ou tentaram fazer uma compra, aqui é do banco, aqui é do setor de segurança, desligue imediatamente. Não fizeram isso com uma pessoa que eu conheço. Fizeram isso comigo, fizeram isso com uma cliente minha e simplesmente foram R$600 mil que conseguiram. Porque eles sequestraram a conta bancária dela, pegaram todo o dinheiro, pegaram um cheque especial, fizeram um empréstimo que ela tinha disponível, fizeram saques que ela tinha, no valor que ela conseguia sacar no cartão, com a conta bancária dela, se passando por alguém do setor de segurança, da instituição financeira. Então, não existe essa história de o banco ligar para dizer: olha, tentaram fazer uma compra aqui, preciso confirmar os seus dados, preciso que você digite a senha no seu celular. Não digite em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Agora, caindo num golpe desse, doutor, qual é o passo? Se a pessoa cai num golpe desse, o primeiro passo, fez uma transferência de Pix, identificou a fraude, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com o banco que recebeu o dinheiro. Muita gente diz: eu vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência.
O registro do boletim de ocorrência é a última coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é imediatamente entrar em contato com o banco que recebeu o dinheiro e, posteriormente, com o banco que enviou, ou seja, com o seu banco. Por quê? Porque existe um mecanismo chamado MED, Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, que é um mecanismo que bloqueia essa transferência e recupera esse valor, desde que você indique que você fez uma transferência vítima de fraude. Tá? Isso é importante. O MED ele só é para casos de fraude. Se a pessoa faz um PIX para um desconhecido, esse desconhecido ele tem a obrigação de devolver esse valor. Porque se ele não devolve esse valor, ele vai responder, possivelmente, até por um crime de apropriação indébita. Então, ele tem a obrigação. Se você recebeu um PIX que não era para você, você tem que devolver, estornar esse PIX. Matheus, aí vou fazer a fala aqui do advogado do diabo, como diz o ditado. Sim. Você disse assim, você tem que procurar o banco que você transferiu, mas chega lá, eu não tenho relação nenhuma com o banco estaria orientado a dar essas informações? Porque no momento que eu chego no banco X, que eu não tenho nenhuma relação, não sou cliente, eu digo assim, eu passei um PIX para uma conta que está aqui. Sim. Aí tem aquela questão de divulgar alguns dados, algumas informações. Isso, como você essa relação vai ter os dados da pessoa que recebeu o PIX, tá? E a própria resolução do Banco Central que instituiu o PIX no Brasil, é importante que as pessoas saibam disso, o banco ele não é obrigado a aderir ao sistema PIX, tá? Então, se o banco ele adere ao sistema PIX, e obviamente todos vão querer isso, adere ao sistema PIX, ele tem que seguir o que o Banco Central determinou. E uma das determinações foi a implementação do mecanismo especial de devolução para que haja o bloqueio de uma transferência fraudulenta. Então, o banco ele tem a obrigação de disponibilizar esse canal ao consumidor, independente dele ser ou não consumidor daquela instituição bancária. Porque aí a gente tem o clássico chamado consumidor equiparado. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. É aquele que, ainda que não seja um consumidor, um cliente efetivo daquela empresa, ele acaba sendo atingido por uma falha na prestação de serviço daquela empresa, ele tem direito de ser enquadrado na qualidade de consumidor. Então, um exemplo aí, por exemplo, é o avião. Um avião cai em cima de uma casa, de um prédio, derruba aquele prédio. Ali você tem pessoas que tinham relações de consumo direta com a companhia aérea, que eram os passageiros, e você tem as pessoas que estavam dentro daquele imóvel, em solo, não eram passageiros, não compraram passagem, não estavam indo para lugar nenhum, mas foram vítimas de um acidente de consumo. Então, a mesma coisa aí no caso do banco. Eu não tenho relação com aquela instituição bancária, eu não sou cliente daquele banco, mas eu sou vítima de uma falha na prestação de serviço. E é importante frisar que o banco ele tem a obrigação de identificar as transações fraudulentas. E isso envolve várias coisas. O aplicativo do banco ele tem mecanismos para isso. Então, quando a gente entra, por exemplo, com uma ação questionando um PIX fraudulento, entre outras coisas, a gente pede o endereço de IP que acessou o aplicativo do banco naquele momento, o dispositivo. Que tipo de dispositivo era? Era um computador? Era um smartphone? Se era um smartphone, ele estava rodando que sistema? Era o Android? Era o iOS? Qual era o modelo desse smartphone? Esse smartphone estava conectado a uma rede Wi-Fi? Ele estava conectado numa rede 4G? Se ele estava conectado numa rede 4G, de que companhia era? Essa companhia era a mesma que a pessoa utilizava habitualmente? O chip que estava ali era o celular dela? Era um outro chip? Ele estava conectado numa torre, numa localidade que era a localidade que a pessoa mora? Por exemplo, essa cliente minha de R$600 mil, o celular que a gente já identificou estava em Santos e ela mora aqui em Salvador. Sim. E nesse dia ela estava aqui em Salvador porque o próprio banco viu que tinha 2 acessos simultâneos. Tinha o acesso dela tentando acessar o aplicativo aqui em Salvador de volta, porque o aplicativo a conta estava sequestrada, e lá em Santos, outra pessoa, utilizando outro celular, utilizando uma outra linha telefônica, utilizando uma outra operadora de celular, estava acessando simultaneamente. Então, se o banco identifica que aquele acesso ele não é habitual, e claro, a gente está falando de um sistema eletrônico, tecnologia. O banco tem condição de fazer isso. Identificar que não é um sistema habitual e fazer o bloqueio. Dizer, olha, essa pessoa ela sempre acessou com um celular Android ou com um iPhone, e ela sempre acessou em Salvador.
De repente ela está tentando fazer um Pix de 300 mil reais em Santos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ou liga para o cliente. Bloqueia, não. A legislação, a norma fala em bloqueio cautelar. Sim. É um bloqueio cautelar, é um bloqueio realmente que tem que ser realizado. Tá? Então a empresa vai fazer, o banco vai fazer esse bloqueio para que essa transação não seja efetivada. E aí, posteriormente, vai entrar em contato pelo próprio aplicativo, vai verificar se de fato a pessoa está tentando fazer aquela transação e passa por várias coisas. Valores. Eu usualmente faço um Pix de 5 mil reais, de 10 mil reais. Eu usualmente faço um empréstimo de quase 300 mil reais para fazer um Pix logo em seguida para uma pessoa que eu nunca fiz Pix nenhum, que não é uma conta cadastrada, usando um aparelho que não é o aparelho que eu uso, usando uma rede que não é a rede que eu uso, em uma localidade onde eu não estou. Então, tudo isso caracteriza. Você vai comprovar. E aí é o que eu sempre digo, não basta ter noções de direito bancário. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. E para ela saber o que ela está fazendo, isso falando do advogado, o advogado precisa ter esse conhecimento. Não é conhecer a pena de taxa de juros. Direito bancário, taxa de juros. Não. Você tem que conhecer de tecnologia da informação. Você tem que ter acesso a essa expertise aí. Entendeu? Saber que o aplicativo do banco ele utiliza uma rede de dados, que essa rede de dados pode ser móvel, pode ser Wi-Fi, que ali eu tenho envolvido um endereço físico, né, o chamado MAC address, seja do computador, seja do celular. Saber que eu tenho ali aquele aplicativo, se ele está conectado a uma rede de dados de celular, tem a questão das RBs, né, que é as estações de rádio base, que são as antenas que vão dizer exatamente onde aquele aparelho está naquele momento, por onde ele está acessando, e tudo isso eu preciso indicar num processo para poder convencer o juiz de que de fato aquilo foi uma fraude e não uma transação legítima.